Boa tarde, boa noite, bom dia, boa madrugada, seja lá qual for o horário que você está nos assistindo, seja muito bem-vindo ao nosso PriorizeCast, nosso programa que fala sobre política, sobre empreendedorismo, sobre licitação, enfim, tudo aquilo que é necessário para um empreendedor crescer no mundo dos negócios, para aquela pessoa que quer realmente crescer, seja na política, seja no convívio com a sociedade, enfim, tendo então todas as ferramentas necessárias. Hoje é o nosso quarto episódio do PriorizeCast. Se você não acompanhou os 3 primeiros, vá lá no YouTube, clique em todos eles, maratone, porque vale a pena conferir todos eles. No primeiro episódio já tivemos uma pegada mais de inteligência artificial, já tivemos uma coisa mais tecnológica. No segundo episódio já tivemos um papo sobre política, mas também sobre empreendedorismo de um vice-prefeito, como ele entrou na política, como ele conduziu os seus negócios. E no terceiro episódio, claro, um empresário também dando toda a sua carreira de vida aí, demonstrando o sucesso que foi até o momento atual. Hoje o nosso convidado, nossa conversa é sobre política, não tem como ser diferente, porque eu estou diante de uma pessoa que praticamente viveu isso há mais de décadas. Já foi prefeito há 3 vezes, e a gente falava aqui do período de 89 a 92, 97 a 2000 e 2017 a 2020. A cada 10 anos, ou seja, viveu períodos diferentes, e a gente que trabalha com licitação, a gente que está trabalhando no meio jurídico, sabe o quanto mudou a cada 10 anos. Parece pouco tempo numa história jurídica, mas é muita coisa de evolução em pouco tempo. E claro, nosso convidado é o nosso querido Reginaldo Fernandes, mais conhecido, e aqui acho que na cidade não tem quem não conheça, né? Então eu agradeço imensamente ter aceito o nosso convite. Saiba, né, eu sempre carinhosamente chamo de prefeito porque eu tenho um carinho muito grande. A gente teve a oportunidade de trabalhar junto por 4 anos, então, além da pessoa, né, de empreendedorismo, de toda a vivência, tive também a experiência do convívio, né, na prática, e a gente sabe que o bicho, quando quer, ele consegue, e olha, você tem que se virar nos 30 para dar certo. Então, eu agradeço demais por estar aqui conosco, e vai ser um papo muito interessante. Do meu lado está Renan que é o nosso fiel escudeiro, tá? Para quem não me conhece, tá? Acabei de me apresentando, eu sou Cléber Doriz, advogado. E, claro, se você quiser me contratar... Não, tô brincando. Renan, nosso parceiro da PriorizeCast, e nosso Reginaldo, nosso prefeito queridíssimo aí. Eu falo, né? Ele não está em exercício, mas isso é um carinho que eu tenho, por isso eu sempre chamo, ô prefeito, ô prefeito. E eu acho que boa parte da população também ainda guarda esse carinho e sempre lembra como prefeito. Prefeito, muito obrigado. Eu que agradeço, Dr. Kleber, que nós tivemos o prazer de trabalharmos juntos. Acho que tivemos um convívio muito saudável, muito eficaz, né? Também quero cumprimentar o Renan, cumprimentar o Luiz, que está ali na retaguarda, né? É um prazer estar aqui com vocês. Eu que agradeço. Prefeito, nós vamos começar. Eu vou falar sobre o prefeito, mas talvez vou mudar um pouco também, Reginaldo, prefeito. Quero saber como que começou Reginaldo Fernandes lá atrás, porque a gente sabe, até chegar no momento da política, eu quero saber como que cresceu o Reginaldo no mundo do empreendedorismo, no mundo empresarial. Bom, é uma coisa bem interessante até. Eu sou formado, sou engenheiro mecânico, né? E aí então, quando me formei, eu vim para Itaiópolis com o intuito de montar uma metalúrgica até. Eu, meu irmão e mais um outro engenheiro que era meu colega, tivemos essa intenção de montar essa metalúrgica, mas nós não tínhamos o recurso. Fomos atrás de recursos, fomos atrás de financiamento. Infelizmente, 3 rapazes novinhos, é difícil conseguir ter esse recurso, né? Mas aí então acabamos entrando, alugamos uma fábrica de óleo de sassafrás, depois até compramos essa fábrica. E dali, então, fomos seguindo a parte industrial. Você falou do óleo sassafrás. Qual é a história? Porque, assim, para quem não está nos ouvindo, aqui foi um grande produtor de óleo sassafrás. Porque o que ele é efetivamente, o óleo? O óleo de sassafrás, bom, primeiro ele é extraído da madeira. A madeira que é da canela do sassafrás é uma madeira que
da família das imbuias, né? Esse óleo ele é usado para fixação na perfumaria e também para medicamentos. Mas a grande maioria do óleo nós exportávamos. Era exportado, trabalhamos muitos anos fabricando, só que chegamos a uma situação que tínhamos que parar porque não existe reflorestamento para essa madeira. É uma madeira que leva 80 anos para ela se tornar adulta, e o brasileiro, vocês sabem, né? O brasileiro ele não consegue ficar esperando 80 anos para plantar e esperar 80 anos. Então, infelizmente, todas as fábricas de óleo fecharam. Essa madeira, inclusive, ela existe só aqui na nossa região. Começa ali pela região de Rio do Sul, subindo aí o norte catarinense e pegando um pouquinho do sul paranaense. Depois não existe mais essa madeira. Para quem não conhece, a folha, se você amassar a folha, é indescritível o cheiro do óleo de sassafrás. Começa a chover, eu tenho uma árvore de sassafrás e guardo, assim, tento manter com cuidado, mas não sei se o Renan já viu uma árvore. Não conheço. É impressionante o cheiro. Dá para fazer chá, né? Sim, sim. É tão incrível que quando a gente íamos lá na fábrica e saímos para ir no banco, para ir resolver as coisas, principalmente no banco, por exemplo, lá onde tem bastante pessoas, no sapato você carregava o cheiro. Chegava lá, as pessoas diziam, chegou o sassafrás. Porque o cheiro, por isso que ele é para fixação do perfume nas pessoas. Senão, a pessoa colocaria o perfume e 1 minuto depois não teria mais o cheiro. Isso foi na década de que? 60, 70? Isso aí foi década de 80. Década de 80. 70, 80. Mas aí a metalúrgica não deu certo. Essa indústria ficou por quanto tempo até? Trabalhamos por uns mais de 15 anos. Bastante tempo. Mais de 15 anos, só paramos daí foi quando... Olha, até passou acho que uns 20 anos. Só paramos quando os órgãos ambientais disseram, olha, é obrigado a parar. E teve uma época que era mais tranquilo de lidar com isso também. Aí, e a parte da vassoura? Eu sei que vocês também lidaram com vassoura, não tinha cabo de vassoura também? Não. Aí era o meu irmão. Meu irmão que tinha uma indústria que fabricava esses cabinhos de vassoura e exportava para os Estados Unidos. E depois veio o comércio. Daí então, nós, com a fábrica de óleo de safrás, nós acabamos comprando também uma serraria. Foi um mau negócio da nossa vida, né? Mas, enfim, essa serraria nos levou quase à falência, né? A serraria... Porque o problema da serraria, a maioria delas aqui na nossa região fechou também, porque nós fazíamos a parte bruta, a parte mais difícil, que é ir buscar a madeira lá no mato, lá na grota, trazer e transformar em tábua. Até aí, o lucro quase era mínimo. O custo é alto, porque você envolve caminhões, envolve maquinário guincho, pesado, né? muitos funcionários. E aí, então, tudo isso aí ficava difícil, porque depois, quando começava a beneficiar a tábua, as outras empresas que nós vendíamos a tábua, essa ganhava dinheiro, fazia o móvel. Na época, pensando na madeireira, pensando em tantos negócios, foi sempre fácil? É fácil a vida de empreendedor, de início de carreira, de vida? Olha, eu sempre digo que o empresário brasileiro é um grande herói. Por quê? Porque as dificuldades são muitas. Primeiro, dificuldade de recurso. Depois, ainda mais para trás, ainda as leis eram mais brandas, né? Hoje as leis são mais rigorosas, mas não é fácil. Não é fácil porque você tem que, às vezes, tirar leite de pedra. E hoje, para o jovem, acho que é mais tranquilo começar um negócio do zero, ou antigamente era mais difícil ainda? Olha, ou o jovem desiste muito fácil hoje? O jovem geralmente não é muito persistente nessas coisas. Não digo todos, né? Uma parcela não é assim. Mas hoje só tem uma grande vantagem, que é a informação. Nós não tínhamos isso. Antigamente, para conseguir fazer um telefonema para a Mafra, no tempo do óleo de sassafrás, nós tinha só uma telefônica na Prefeitura Velha ainda, na Prefeitura Velha, que nem existe mais. Uma telefônica, tinha uma senhora cuidando da telefônica, eu ficava às vezes meio-dia, chegava 8 da manhã,
para conseguir um telefonema para Mafra lá por 11 horas, 11h30. Já pensou? E o pessoal que está ouvindo, não era também simplesmente ir para Mafra, porque também não tinha asfalto também na época. Era tudo mais difícil. Hoje ir para Mafra é um pulinho, parece, 20 né? minutos, né? Tudo ficou mais fácil. Antes parece que era uma viagem, né? Pra você ir pra E a lá. política, como que se desenvolvia naquela época, assim, por essa dificuldade, ou era mais fácil de fazer política? Não, a questão da política antigamente só tinha força e vez como é que diz, os barões aqui da cidade, os comandantes, os mais velhos, né? Tanto é que os prefeitos eram tudo pessoas de idade já. Aí quebrou-se isso com a entrada do Gaio. O Gaio, quando foi candidato a prefeito, até nós éramos um grupo de jovens que nos rebelamos aqui com a política de Itaiópolis, até é bom que todos saibam disso, e ele sabe também. Nós queríamos que mudasse, porque Itaiópolis estava num marasmo muito grande, parado, as coisas não andavam, precisava alguém que fizesse acontecer, né? E o senhor aí, tinha mais ou menos quantos anos nessa época? eu tinha recém-formado, estava com 25 anos aí. Mais novo que eu. 25 anos. E a gente às vezes fica estagnado, não faz nada, deixa o E- bonde andar e não... E aí até aconteceu um fato bem interessante. Nós nos reunimos um grupo de jovens, jovens que eu digo assim de 20 e poucos anos até 30, por aí. E achamos que tínhamos que achar um meio diferente, estava se aproximando da eleição, achar um candidato a prefeito que fosse dinâmico, não estou criticando aos antigos, não, por favor, não é essa a intenção, mas que fosse mais dinâmico, que fosse mais atuante, para que pudéssemos a cidade Avançar um pouquinho mais, né? E aí então procuramos um líder político que era o que mais ou menos comandava na cidade e até sugerimos para ele mesmo ser o candidato, porque ele era uma pessoa formada, não quero citar o nome, mas era uma pessoa de nível superior, e ele disse: não, eu não vou ser candidato e o meu candidato é o fulano. Só que o fulano que ele indicava, uma pessoa boa, uma pessoa séria, honesta, mas de pouca cultura, de pouca assim expressividade. Aí então nos rebelamos e aquele tempo quem mandava aqui na política era a Arena. Uhum. O MDB aqui era muito pequenininho, quase não existia. Aí então o que fizemos? Fomos todos, esse grupo, pro MDB. E aí, aquele tempo se lançava quantos candidatos por cada partido que quisesse. Saiu 6 candidatos a prefeito. 6 candidatos. 3 pela Arena e 3 pelo MDB. E entre os nossos candidatos do MDB estava o Gaio. E aí, então, a soma dos 3 da Arena, somado contra os 3 do MDB, e a soma do que fizesse mais votos seria o prefeito. E aí a soma nossa passou. E o Gaio ficou prefeito. Aí a coisa mudou aqui, porque daí entrou uma pessoa mais jovem, né? E aí então aconteceu a minha entrada, porque eu, na verdade, o meu irmão até, o Arnaldo, era até mais político que eu. Mais envolvido. Ele era mais ligado à política e tal, eu era mais menos, né? E eu então até quando o prefeito Gaio criou a PAI de Itaiópolis, ele me convidou para mim ser o primeiro presidente da PAI aqui na cidade. Graças a Deus, na minha família, nós não temos nenhum problema, mas mesmo assim eu não me declinei. Eu aceitei, eu topei, eu digo, vamos lá, vou ser o presidente. E, de repente, o pessoal, quando foi terminando o mandato dele, vieram para mim e disseram: olha, agora vai ser você. Eu digo, mas eu não tenho nem muito traquejo político, eu era bem verde na questão política, né? Não tinha esse jeito que um pouquinho a gente tem agora, né? Então, mas o pessoal dizia: tem que ser alguém de nível superior e você tem que ser. Como eu tinha nível superior. E isso já acontecia lá atrás, de você tentar pelo menos pegar pessoas com um pouquinho mais de instrução, porque a gente tem a impressão que talvez lá atrás não era tanto assim. Não sei se na região também se pensava assim, para ter pessoas com mais instrução,
Porque, vamos dizer assim, hoje o que se pensa? Sempre colocar pessoas, pelo menos, que sejam mais instruídas. Parece que a gente repete, né? E antigamente, então, na verdade, vocês já fizeram isso, já quebraram um paradigma. Hoje não parece o jovem, ou ele não quer ou está acostumado. Não era a mesma sensação, talvez, de tempos atrás? É que com o problema da política, existe um desgaste na política. Infelizmente, a maioria do povo até coloca todos, eu digo assim, todos os políticos no mesmo balaio, no mesmo saco. E não é verdade. Tem políticos maldosos, tem políticos corruptos, tem políticos que ruim, tem. Mas também tem os bons. E, infelizmente, o povo coloca assim. E aí, com isso, a maioria dos jovens não quer saber da política. Ah, não, política não é comigo. Na verdade, tudo se resolve pela política. Tudo. A gente estava conversando no episódio anterior, Isso, né? A gente falava que a política é qualquer ato, né? Qualquer conversa é um trato político, né? Você está envolvido na política, que é um processo, né? Um processo eleitoral, um processo que você precisa, né? As pessoas precisam te escolher para você ser benquista. Elas escolhem, né? Uma pessoa que vai representar. Na né? verdade, a política é isso que o senhor comentou aqui, pegando, como você também falou, né? No capítulo anterior, né? No podcast anterior, que vocês já assistiram aí de casa, política é liderança. Então, quando o senhor falou ali que se o senhor, né, juntou um grupo de jovens, né, que tinha um ideal, um objetivo, e esse grupo de jovens, então, liderou uma cidade para um novo, como é que não é um novo horizonte, mas para um novo tempo. É uma nova forma de política no município, né? Então, vamos dizer assim, parar de ser mais uma política, vamos dizer assim, camarada, e mais uma política técnica, né, por assim dizer, mais instruída. E voltando mais para trás ainda, na época da ditadura, havia governo ou não havia governo para cidades pequenas? Ou a gente, em tese, era governado por outras pessoas? Se olhar lá onde está a galeria dos ex-prefeitos, e até agora, recentemente, até tive a oportunidade de rever todos eles, né? Dá para ver que muitos prefeitos aqui de Alves foram nomeados. E até não só agora, recentemente houve cassação de prefeito, mas antigamente também houve cassação de prefeito. Isso acaba sendo normal, né? A gente se espanta, mas se você for pegar na história, né? Não só aqui, em todas as cidades, no Brasil, o presidente, né? A gente já teve casos, então é natural. A gente não pode se espantar com isso, né? Teve um ano aqui e está lá na história do município, teve um ano que teve 4 prefeitos no município. Lembra a data? Ah, não me lembro, mas é bem antigo. É bem antigo. Isso deve ser lá pelo 1950 e pouco aí. Ou 60. Acho que 60. Na verdade, eu acredito que vamos dizer assim, essa questão de cassação vem muito por aquilo que a gente já comentou, e o senhor também já falou, com relação à parte técnica, né? A parte de conhecer, ter um pouco de entendimento, né? Um pouco de instrução de como funciona a administração pública. Porque eu volto, né, a falar ao pessoal que está me assistindo em casa. A administração pública não tem nada a ver com o privado. Eu digo passei muito tempo brigando com meu pai em casa. Meu pai, já comentei aqui, vocês já sabem, é funcionário público. Eu falava, não, mas é só fazer, eu falava assim, né? É só fazer isso, pai. O pai falava, não, Renan, não é assim. Assim não dá. Então, às vezes, a pessoa que até eu nem cheguei a falar com o Kleber, né, ele falou no nosso último podcast, não foi no anterior, foi o do Álvaro, com relação à ignorância da gestão pública. E quando a gente fala que a gente, e eu me coloco nesse grupo, quando a gente fala que a gente é ignorante na questão de como funciona uma prefeitura ou como funciona a máquina pública na esfera municipal, estadual e federal, é porque a gente não tem instrução. Na escola a gente não aprende isso aí. Então, e aí às vezes a gente pega e começa a criticar prefeito, começa a criticar algumas autoridades, mas essas autoridades não têm culpa porque não é nem responsabilidade e atribuição dela. Então, às vezes, a população tem que, né, a população vai lá reclamar e o prefeito acaba escutando coisas que não chega à atribuição dele.
né? Então, essa questão de falta de instrução, né, como eu digo, e a vida é um caminho onde a gente tem que sempre buscar crescer, né? Então, a gente tem que buscar crescer na questão de entender como é que vive, como é que é a nossa sociedade, né? Para saber qual que são os nossos direitos e quais que são os nossos deveres. Até pegando um gancho, né? A gente fala ignorância, né? A gente, claro, não quer dizer aquela pessoa que não tem o estudo propriamente dita, não, esse é um ignorante. Porque eu tenho praticamente todas as matérias que não é afim do meu trabalho, né? Que eu não tenho relação, eu sou um ignorante. Se você me colocar, por exemplo, para produzir algo, vou plantar alguma coisa, em grande escala, possivelmente aquela safra está lascada. Possivelmente eu vou levar um prejuízo porque eu sou um ignorante. Sim. E às vezes não vai dar tempo de corrigir, a tempo de eu fazer uma boa colheita. Então, um pouco na política talvez seja um pouco isso, né? Administração, não é que você tem que ter efetivamente umas pessoas que necessariamente entendem tudo. Só que quando você não conhece, às vezes não dá tempo de corrigir, né? Uma safra perdeu. Às vezes daqui um pouco eu fiz tão mal feito que eu prejudico até a próxima safra. E aí eu me coloco, eu sou ignorante porque de fato eu não conheço. Eu falo, eu conheço um pouquinho do direito porque eu lido com isso. Sim. Mas se eu fugir, às vezes fugir um pouco disso, sou ignorante em tudo. Inclusive, quando assumi a primeira vez, eu senti essa diferença, porque a gente vinha da iniciativa privada, a gente vinha de uma maneira, e de repente entra na questão pública, o Renan colocou muito bem, a administração pública é totalmente diferente da privada, porque lá você tem regras, você tem algumas coisas, alguns caminhos que você às vezes gostaria de atalhar, como você faz na questão particular, na privada, e não pode, não tem. Você tem que seguir os trâmites para poder chegar lá. Recentemente aqui, aconteceu um caso aqui em Itaiópolis, né? Esse caso do hospital aí. Tentaram atalhar, deu no que deu. Né? Por mais que a intenção fosse boa, né? Às vezes, de boa intenção também se perde. Né? E era muito diferente, por exemplo, em 89 e 92, a diferença de ser a primeira gestão para as demais dá muita diferença? Todas as gestões foram diferentes. Todas. Porque mesmo que a primeira para a segunda deu uma diferença de 8 anos aí, mas muda bastante, muda tudo. Então, você tem que estar se amoldando, né? Você tem que estar acompanhando aquele tempo. Claro que na primeira as leis eram mais brandas, as dificuldades também eram maiores, os recursos eram maiores. Tanto é que até poderia contar para vocês como eu consegui trazer a Embraco para Itaiópolis. Essa mostra bem claramente as dificuldades que a gente sofria na época. Só para quem está nos ouvindo, a Embraco, hoje o Wilpon, né, é uma empresa gigantesca, né? Então ela está instalada e realmente representa, eu digo para municípios pequenos como é o nosso, representa muita coisa. Né? Se você tirar uma empresa dessa de um município, você realmente dá uma ré muito. E pegando isso que o como eu digo, falar do prefeito, né, falou, com relação à mudança, quando é que o senhor entrou, perdão, 89? 89. A primeira vez, a primeira lei de licitação, né, a lei 866 é de... 93. Pois é, então o senhor... E aí tem só os decretos, né? Aí depois veio o pregão, que daí é no segundo mandato do senhor. E quando o senhor voltou em 2018, aí tinha um pregão eletrônico. Então, né? Exatamente. E agora, se o senhor mudando, entrar, né? vai ter a nova lei de licitação, que não tem mais nada a ver com aquilo lá atrás. Então, eu digo assim, a questão é essa. A administração ela vai evoluindo. Vai evoluir. Né? A parte legal, aí você tem mais propriedade de falar do que eu. A tem parte da nossa a parte jurídica, né? Ela vai evoluindo. Questão de LGPD, questão que é a questão dos dados e como a administração cuida dos dados, a questão de improbabilidade, a questão enfim, de publicidade, de tecnologia, como o senhor bem falou. Então, assim, as coisas vão evoluindo. Se o gestor ele não se atualiza e não se prepara para aquele momento, não, eu sei como é que funcionava. Não, peraí. Agora é uma coisa, lá atrás era outra. Como eu digo, é isso que eu sempre falo, a questão de licitação. Hoje, se eu tivesse um candidato de prefeito na minha frente, a primeira coisa que eu ia falar é falar da licitação. Você tem conhecimento que a lei de licitação mudou? Não tem mais nada a ver com a 866, agora é 14133.
Tem modalidades que não existem, modalidades que agora foram acrescentadas, princípios que foram acrescentados. Então, mudou. Então, pensar que você vai ser um gestor como você foi antes de 2021, que foi quando essa lei foi sancionada. Apesar de que já estão discutindo para que tenha uma nova reforma. Né? A gente sabe que a parte de legislação, a gente tenta avançar, mas no momento que tenta avançar, não avança. Né? A gente está vendo isso na prática. Né? Por mais que sim, colocou agora bastante planejamento, você já tem a experiência de 3 mandatos. Você sabe que o planejamento, por mais que você queira aplicar tudo que você, né, organiza, lá dentro você falta gente. Isso que eu ia falar agora. A questão de falta de material humano também, né? Desculpa interromper, mas uma coisa que eu digo, que eu conversava muito com o pessoal lá, desculpa interromper o senhor, mas na prefeitura é que o quê? Os deputados lá no federal, eles fazem pensando no federal. O federal é assim de servidor. Aí pegam municípios pequenos que nem a gente, acabam sofrendo porque a gente não tem a quantidade de pessoas para fazer funcionar como eles pensaram, né? Isso aí, inclusive, eu já conversei lá no Tribunal de Contas com os conselheiros, exatamente sobre isso, porque eles lá analisam as contas de todos os 295 municípios do estado. Tem um município lá de Joinville com 600 mil habitantes, Florianópolis com quase 600. Eles têm uma estrutura de pessoal muito grande, muito especializada. Nós aqui, como é um município relativamente pequeno, nós não temos todo esse material humano qualificado, não estou desmerecendo ninguém também, e eles tentam julgar todos pela mesma régua. E aí não tem jeito. E é interessante, agora eu vou fazendo um paradoxo. O Varela mencionou, e empresários maiores dizem que quanto mais você cresce, melhor fica para você administrar. E talvez a gente poderia, pensando em Joinville, quanto maior, talvez mais fácil de administrar pela questão de pessoal. Sim, com certeza. Claro. Até porque o prefeito, por exemplo, de Joinville, se tem um problema lá, ele tem uma equipe resolvendo. Aqui, muitas vezes, você tem uma pessoa e, às vezes, essa pessoa não tem todo aquele conhecimento. Então, muda bastante. Eu tive uma breve passagem no setor de departamento de habitação aqui do município, e aí, estudando, no breve momento que eu fiquei lá, tinha que ter um engenheiro civil lá, dentro do departamento de habitação, né, que está vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação. Também deveria ter mais um... Mas enfim, eu digo assim, só a questão do engenheiro ter ali dentro, né, para um departamento, para essa questão de regulamentar toda, né, a parte fundiária do município, né, então a gente vê a carência da falta de servidor. E essa questão da carência da falta de servidor junto com a qualificação, já falo para quem está nos assistindo em casa, a assistir o podcast do promotor. Ele falou sobre isso. Eu não estava aqui, mas eu assisti. Então aí é o nosso jurídico. O nosso jurídico. Né? Então assistam lá que o promotor falou isso. Né? Então, tipo assim, a nossa prefeitura aqui hoje, vamos dizer assim, ela tem pouco e os que estão, vamos dizer assim, não tem a especialização, às vezes, para fazer aquilo que precisa ser feito. Eu gostaria só de voltar sobre aquela questão de que cada mandato é de uma situação. E realmente muda tudo quase, ou quase tudo. Né? Mas aí que vem a questão de você se amoldar, do prefeito ter essa agilidade de se amoldar, porque muitos prefeitos, às vezes, levam muito tempo para entender aquilo e, de repente, está terminando o mandato. Mas, então, voltando nessa questão, quando eu me lembro da questão da Embraco, e quando eu assumi a prefeitura, o que mais me pediam aqui era emprego. Chegava, se eu atendia 10, 6, 7, era atrás de emprego. Bom, eu pensava, e o que eu vou fazer? A prefeitura não tem lugar para pôr todo esse povo. Não há condições. Indústria em Itaiópolis, até então, era aquelas madeireiras pequenas e que, coitadas madeireiras, como eu acabei de falar anteriormente, estavam sofrendo um desgaste muito grande, porque as madeireiras foram se acabando, né? Foram sendo eliminadas quase. Então, aí que eu tive uma questão, e aí que eu digo que o prefeito tem que se amoldar à situação. Eu cheguei numa situação que eu dizia, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que fazer alguma coisa. Não dá para ficar aqui só recebendo gente pedindo emprego e eu dizendo que não tem. Não dá.
Aí eu tive uma ideia meio louca, vamos chamar assim, uma ideia talvez a princípio até meio absurda. Eu pensei, eu tenho que trazer empresa para Itaiópolis. Mas como trazer empresa para cá? Não é também tão fácil você trazer empresa para a cidade. Claro, não estou menosprezando as empresas pequenas, mas trazer uma empresa de 5 funcionários, 10 não resolvia. Tinha que ser uma empresa que tivesse capacidade de contratar bastante pessoas. Aí me deu um estalo. Eu fui para Joinville, porque aquele tempo nem era NSC, a televisão era RBS, e a repetidora que nós assistíamos aqui, tudo, a região era de Joinville. Eu fui lá na sede da RBS de Joinville e disse para eles, me receberam lá e tal, me identifiquei, e disse, olha, eu quero fazer um chamamento para trazer indústria para o município. Aí a pessoa até que me recebeu, que me atendeu, disse, não, tudo bem, prefeito. Vamos preparar aí um dos nossos apresentadores, e o senhor diz como é que o senhor quer, e ele vai, então, fazer o chamamento. Eu disse, não é assim que eu quero. Eu quero fazer o chamamento. Aí ele olhou assustado para mim e disse, mas, prefeito, o senhor já falou alguma vez na televisão? E eu respondi para ele, não, nunca. E nunca tinha falado mesmo na televisão. Mas eu quero fazer o chamamento. Diz, mas eu já bolei um texto aí na minha cabeça e eu quero apresentar. Eles assustados, mas enfim, não querendo para me atender, até me passaram um pouquinho de um pó de arroz, para deixar um pouquinho mais bonito, né? Tem que providenciar isso. A gente vai providenciar isso. As próximas. E me colocaram em frente às câmeras, e o que eu fiz? Eu fiz a seguinte apresentação. Olha, eu sou prefeito do município de Itaiópolis, um município de tantos mil habitantes no Planalto Norte Catarinense, localizado no Planalto Catarinense, e eu então estou conclamando aos empresários de Santa Catarina para que venham se instalar no nosso município. Nós estaremos dando todo o apoio, toda a ajuda, toda a infraestrutura que for possível. Enfim, fiz um recheio e saiu a propaganda. Bom, claro que custa, né? Sim. Aí começou a vincular aquela propaganda. A propaganda vinculou um mês, e eu assistindo aqui em casa sempre, né? Nada. Nem uma beliscadinha, como se diz, né? Eu disse, meu Deus, se já estava ruim agora, ainda vai ficar pior, porque ainda tem que pagar a televisão, né? E o município com dificuldade financeira, além de falta de emprego. De repente me liga lá de Joinville um camarada dizendo, Reginaldo, você é prefeito, eu estou vendo você na televisão, você é prefeito de onde? Eu disse, de Itaiópolis, onde é que fica isso? Eu disse, fica aqui no Planalto Norte Catarinense, mas quem que está falando? É o engenheiro Jackson. Você lembra, nós estudamos juntos, se formamos juntos lá em Joinville. Ele se formou comigo na Faculdade de Engenharia. E ele era diretor de expansões da Embraco. E a Embraco estava querendo colocar uma filial fora, porque estava sofrendo uma situação muito difícil com sindicatos e tal. Quando eu escutei aquilo do meu amigo, que era diretor lá da Embraco, era um dia de tardezinho, lá eram umas 4:30 da tarde, mais ou menos. Eu disse, olha, amanhã cedo eu estou aí. Amanheci o dia lá em Joinville. Fui lá, conversamos com eles, aí tive que explicar tudo para eles, como é que era, como é que não era e tal, e tudo que a gente podia fazer. E eles disseram, olha, meio desconfiado, porque o alemão, vocês sabem que o alemão é uma pessoa inteligentíssima, mas é bem desconfiado. Vamos ver, vamos testar, diz eles. E vieram aqui, colocaram uma filial, alugaram inclusive um prédio ali do seu Buba, colocaram uma filialzinha pequena, aonde iam testar para ver se dava certo. Quando estava mais ou menos indo assim e tal, estava com uns 30 funcionários mais ou menos ali, de repente me veio um diretor lá na prefeitura e eu procurava dar todo o apoio para eles que era preciso. Me chega um dos diretores lá e diz, olha, prefeito, acho que não vai dar certo. Não vai dar certo porque os funcionários, muitos deles estão trabalhando nas máquinas, levantam, saem, dão uma volta e daí não tem. Eu disse, olha, é que muitos deles vêm do interior, vêm da roça. E lá
É comum trabalhar um tempo e depois dar uma folguinha, sair, dar uma... Mas eles, aos poucos eles vão pegar o jeito. Eles não, obediente eles são, comportado eles são. Só tem esse problema. Eu digo, não, mas vamos tentar mais um pouco e tal. E aí, aos poucos, esse pessoal foi se adaptando. Tá. Quando a Embraco estava começando a ficar melhor ali, já estava com uns 50, 60 ou mais funcionários, me chega um outro diretor lá na prefeitura, apavorado, e diz assim, prefeito, agora a coisa não vai dar certo mesmo. Nós já saímos lá de Joinville, porque lá os sindicatos estavam em cima dos nossos funcionários, inflamando eles contra a empresa e tal. Agora está aí na frente da nossa filial um tal de Dentinho, lá de Joinville, com um megafone, conclamando os funcionários para fazer uma greve, uma paralisação contra os... Nós já saímos de lá para escapar disso, agora como é que fica aí? Ah, meu Deus do céu, olha, eu confesso para vocês que o sangue subiu até para cima do corpo. Né? E nisso eu encontrei 2 funcionários, que até vou evitar de dizer os nomes, mas 2 meio grandes que estavam ali pela prefeitura, e disse, olha, me acompanhem. Mas eles nem sabiam o que era. Chegamos lá, encontrei esse tal do Dentinho lá na frente, e eu disse, o que o senhor quer aí? Ele disse, quem é o senhor para mim, o tal do Dentinho? E eu disse, eu sou o prefeito. Ah, que bom que o prefeito está aqui. Porque, olha, lá em Joinville eles pagam tanto pelo salário para os funcionários, aqui eles estão pagando menos. Isso não pode, porque isso aqui tem que fazer uma paralisação. Eu disse, meu amigo, olhe bem, lá em Joinville, se o funcionário sai de Embraco, ele entra na Consul, ele entra na Tupi, ele entra na Tigre, ele entra... É só atravessar a rua que já tem emprego num outro local. Aqui não, meu amigo. Aqui nós não temos emprego. Aqui esse salário que eles estão pagando já é acima da média que está acontecendo aqui O custo de vida, né? No local. O custo de vida até lá é superior. E olha, eu vou dizer uma coisa, meu amigo. Eu estou com 2 capangas aí, eu até inventei. Desculpa, mas eu inventei. Estou com 2 capangas aqui, e se o senhor não se arrancar agora daqui, eu vou mandar ele quebrar de pau. E os 2 capangas daí entenderam. E um deles disse, prefeito, a hora que o senhor quiser, diz ele. Eu não gostaria de citar o nome dele, mas é alguém que mora aí, que prestou um bom trabalho até. E aí esse Dentinho ficou com medo e foi embora. E nós salvamos a Embraco, Quintais. Depois a Embraco começou a ir cada vez maior, depois a Embraco fez a sede própria, hoje a Embraco é uma grande empresa nossa, importantíssima, que nem você me disse, sem uma Embraco nós teríamos um buraco muito grande. E senhora, eu vou fazer um parênteses que interessante, porque foi com investimento hoje a gente chama de marketing, né? Então a gente acaba investindo. Verdade. O pessoal tem medo, às vezes, de investir em marketing e em divulgação, mas é isso que efetivamente vai trazer uma outra cara para o teu negócio. Tudo bem, não precisa ser tão louco que nem eu fui, né? De querer eu mesmo falar na televisão. Mas o senhor foi na mídia que tinha na época. Isso foi no primeiro mandato? Foi no... Olha, não sei se foi no primeiro ou segundo. Eu agora estou um pouco... Mas, como eu digo, foi a mídia que tinha no momento. Mas eu achei interessante porque mencionou que estava curto de dinheiro, a prefeitura curto de dinheiro. E aí eu vou fazer 2 parênteses, né? Você mencionou que atendia várias pessoas e ouvia o que elas precisavam. É o primeiro ponto, depois a gente vai entrar mais nesse viés. E o segundo, a prefeitura estava curta de dinheiro, mas mesmo assim investiu para conseguir. Dinheiro em caixa de prefeitura, só dinheiro em caixa resolve? Não resolve. O prefeito ele tem que saber ir buscar dinheiro, recurso. Ele, se ficar só no caixa ali, ele vai fazer o trivial. Ele vai fazer o feijão com arroz, né? Como se diz, o comum. Tem que ir atrás. Eu também, isso foi uma coisa que eu fiz muito no meu mandato, eu fui muitas vezes a Florianópolis, eu até fundei carreiro lá em Florianópolis, atrás de recursos, também em Brasília. Eu conto também mais uma história aqui, o governador era o Esperidião Amin, quando nós conseguimos fazer mais um pedaço de asfalto aqui, que saiu aqui que era ali onde hoje chamavam antigamente de DNR, DR, né? DR. E levamos até mais lá na frente. Isso ali, eu acho que eu fui, não sei se não foi umas 30 vezes a Florianópolis, até deles cansar de ver minha cara lá
E aí, você sabe o quê? Para me ver livre desse camarada, vamos fazer um pedaço. E tem que ser assim, tem que ser assim. É que se não for dessa forma, quem que vai pensar por Itaiópolis? Quem vai pensar pela cidade? Vamos dizer, se você, tô lá comandando a cidade. Se eu não batalhar por ela, não, tá aqui o dinheiro, vem aqui. Acho, né? Não, é como o senhor falou, o senhor escutou uma carência que estava ocorrendo, que era a falta de emprego, e foi atrás tinha um problema e foi atrás da solução. Né? E foi genial, na minha opinião. Né? Com certeza. É como eu digo, o senhor não se acomodou na cadeira do prefeito, falando assim, o secretário de Indústria e Comércio, se vira. Não, eu vou lá atrás. Isso eu digo assim, essa é aquela questão que nós voltamos, a gente já discutiu, mas a questão da liderança, você se pôr à frente e falar assim, eu tô chamando, porque querendo ou não, o prefeito, e eu não estou dizendo a pessoa, mas o prefeito, ele é o representante do município. Sim. Então, como eu digo, quando o prefeito sai e vai até o privado, a pessoa que tem dinheiro para investir no município, e como o senhor falou, nós estamos aqui e damos o que o senhor, na medida do possível, eu até achei interessante que o senhor falou isso, no possível, né, porque como o senhor falou, já não estava passando por uma situação boa financeiramente o município, então tinha suas privações, por assim dizer, então na medida do possível, o que você pedir, a gente vai... Isso é fundamental para o crescimento do município. Mas é interessante porque eu não sabia dessa história. Hoje, se você me perguntar se um prefeito conseguiria investir esse dinheiro para ele mesmo ir na televisão e fazer a propaganda, eu garanto que o pessoal do jurídico ia ficar tudo doido para pensar. Será que pode? Será que não pode? Como que a gente vai pagar? Como não vai pagar? Porque assim, os valores hoje são muito maiores, né? Sim, então sim. Você veja, talvez lá atrás realmente aí era uma questão mais branda. Sim, as leis eram mais brandas, realmente eram mais brandas. Mas foi uma solução genial. Eu digo assim, se desse errado, aí ia ser criticado. Quando dá certo, aí a pessoa é gênio, né? Mas sempre uma coisa assim, certa, o prefeito que não tiver um pouquinho de coragem, também não adianta querer ser prefeito. Porque se você não... não, vou fazer só aquilo que... Tudo dentro da lei, mas mesmo assim com um nível de enfrentamento, de coragem, de ação. Um líder forte forma um povo forte. Um líder fraco acaba tornando um povo fraco, né? Querendo ou não, E essa questão de atendimento... Eu sei que o prefeito, pelo menos, né, na época em que eu trabalhava ali, era atendimento toda hora. Então, estava lá atendendo todos os munícipes. Isso era uma coisa que eu via diariamente. Eu posso fazer essa pergunta? Eu fiz aqui no meu papelzinho. A pergunta é assim, como o senhor conseguia equilibrar a demanda dos eleitores, do cidadão, com as suas próprias convicções? Porque, como eu digo, o senhor tinha as convicções do senhor. Não, eu penso em Itaiópolis assim. Mas, às vezes, vinha alguma demanda que não era aquilo, mas o senhor tem, como o senhor comentou antes, tinha que escutar. Tem que escutar. O prefeito tem que ter essa porta aberta. Né? Como é que o senhor, pegando essa do Kleber e essa pergunta... Primeiro, Renan, tem que ter jogo de cintura. Porque, muitas vezes, você recebe... pedidos absurdos, né? Mas a maioria não é. A maioria é no sentido de resolver o problema dele, da pessoa, nós que temos aqui em Itaiópolis uma malha viária absurdamente extensa, muito grande. Até quando eu ia em Florianópolis, falava com os outros prefeitos lá, contando a nossa malha viária, eles não acreditavam, achavam que era impossível isso, né? Mas assim, eu, quando era prefeito, eu usava a parte da manhã inteirinha. Claro que eu resolvia muitas outras coisas junto, mas eu atendia o povo todo dia, muitas vezes eu almocei 3 horas da tarde. Muitas vezes. Até nós tínhamos uma moça que fazia o almoço para nós, lá em casa, para minha esposa, e ela já deixava muitas vezes um prato pronto no forninho, porque ela sabia que o meu horário de chegar era 2, 3 horas da tarde. Mas atendia o povo, atendia. E é claro também, eu tinha uma secretária, somente agora nesse último, nos outros mandatos também, mas agora, em especial nesse último mandato, que foi uma secretária que também sabia aliviar a chegada para o prefeito. Quer dizer, ela mesma resolvia muitas coisas que muitas vezes não precisa chegar no prefeito. Mas a grande maioria do povo quer falar com o prefeito.
a atenção, o carinho, né? Você vai dar atenção para ela vai se sentir, né? Valorizada, porque eu vejo hoje, com a tecnologia, a tendência é você humanizar novamente. Talvez antigamente se humanizava mais os atendimentos e hoje eu acho que vai voltar novamente os atendimentos pessoais, porque esse vai ser um diferencial. Porque assim, se a gente tem muita tecnologia, tudo está evoluindo, então tem algumas coisas que até mesmo a parte jurídica já consegue resolver de forma muito rápida a parte tecnológica. Eu me lembro quantas vezes Kleber, quero aquele negócio lá. Você consegue fazer para quando? Para ontem? Te incomodei muitas vezes, né? Mas eu achava interessante. É para agilizar as coisas. Eu sempre achei interessante porque eu vinha, né, já de outras gestões, já tinha presenciado muita coisa. Eu achava muito interessante porque você sabia o que queria, né? Se eu falasse não, tá, mas vem me explicar aqui. Por que não, né? Por que não? E aí que eu gostava mais, porque falar não é muito fácil, né? Eu até comentei no outro podcast, falar não, nossa, se eu for falar não, é muito fácil. Pô, mas não é não que até mais cômodo, né? E assim, é interessante porque não é o prefeito que está pedindo, o prefeito está atendendo uma outra pessoa, que a outra pessoa vai precisar para um filho, para alguma outra coisa. Olha a cadeia de sucessões, se eu não conseguir dar uma solução. Prefeito, pode fazer, mas faz assim então. Né? Ou, tá aqui o caminho. Esse é o menos pior. Porque tem que ter coragem, senão você vai tomar uma ou outra lambada às vezes por fazer errado. E vou te dizer, nem promotor, nem juiz, isso no Brasil todo, consegue te dar todas as respostas. Nem Tribunal de Contas. Uma ou outra hora você vai ter que fazer. Só lembrar de justificar o porquê está fazendo. Essa é a melhor solução, não tem outro caminho. Exatamente. É assim o caminho mesmo. E então, que nem você falou, Kleber, a maneira de que a gente procurava agilizar as coisas, né? Fazer com que as coisas acontecessem. Porque senão acaba, não acontece isso, não acontece aquilo. Porque é mais cômodo você até muitas vezes dizer um não e ficar por aquilo. Não, tem que ser. Agora, eu tinha uma felicidade no meu mandato, principalmente nesse último, que eu tinha um grande procurador jurídico. Ele me quebrava muito galho. Quando vinha as dúvidas, vinha coisa, Kleber, por favor, me resolva isso. Mas você sabe que nós estamos com um caso, né, da empresa, de um outro município, e a gente conversando com o secretário, né, de administração, a gente teve que impetrar um mandado de segurança para a gente conseguir que a empresa ganhasse aquela licitação. Ela ganhou, foi desclassificada equivocadamente. E aí, nesse meio termo, no meio do caminho, a Secretaria de Administração falou, olha, a gente efetivamente quer a empresa de vocês, a empresa que a gente representava. Eu falei, olha, é o seguinte, no mandado de segurança já foi o prazo, já foi, está encerrado. A segunda colocada não se apresentou. Eu falei, olha, agora, se vocês querem uma decisão rápida, pede para o jurídico de vocês e dá um papo, seja com o Ministério Público, com o magistrado, para explicar, olha, não tem problema, conceda a segurança, conceda a liminar, ou seja, quando eu falo isso, de fato, o direito para aquela... Porque é muito mais fácil o juiz, ouvindo inclusive do outro lado, fazendo isso. Mas eu vou te falar, vai fazer isso diretamente no processo, escrevendo? Não, conversa. Articule politicamente, você vai conseguir o resultado e vai ser muito mais rápido. A resposta do jurídico, não tem como fazer isso. Eu falei, eu até falei para o Renan, imagina, não tem como fazer isso. Eu fiz isso quantas vezes? Quantas vezes de você conseguir arrumar uma situação, você parar o processo, ali, acabou, deu a solução rápida e para frente, porque a prefeitura não para. Todo dia é problema. Uma questão é o seguinte, só um pouquinho, Renan, por favor. O prefeito, ele não precisa entender de tudo. O prefeito não é, no meu caso, eu não sou advogado, eu não sou um agricultor, eu não sou um médico, eu não sou, aliás, professor até eu fui, mas enfim. Mas o grande também mérito de um prefeito é se assessorar bem, ter equipe de qualidade. É isso que eu falo. Se tiver uma equipe de qualidade, metade dos teus problemas desaparece, resolve por eles mesmos.
Assina embaixo o que o senhor falou. É isso que eu ia comentar. Eu digo assim, o gestor ele tem que pôr na cabeça que ele... É isso que a gente já falou já no começo, um pouquinho antes que você comentou, e agora, né, o prefeito comentou de novo. Tem que ter uma assessoria, né, pessoas em cargos chaves, né, em que vão te ajudar em assuntos que não é o forte. Né? Ninguém aqui sabe tudo. É impossível saber tudo. Como você mesmo comentou, às vezes tem a pessoa que tem uma sabedoria... Né, tem um conhecimento vasto em determinada área, mas uma outra área não consegue se desenvolver. Isso não é um erro, né? E ela vai e chama uma pessoa que entende, e aí é isso que vocês comentaram, né, essa dinâmica que existe. Ah, não, chama lá porque eu quero saber o porquê do não, o porquê do sim, né? Então, aí chama a pessoa e a pessoa explica. E eu acho interessante saber o pedir, né? Ó, eu preciso disso e preciso, sabe, entender de todas as secretarias. Uma pergunta, isso sempre foi uma curiosidade, porque no momento que você está lá dentro, tem algumas coisas que você gosta mais de fazer e você vai dar a cara do teu governo daquela forma. Por exemplo, olha, eu gosto mais de fazer pavimentação. Não entendo tanto de um departamento específico, sei lá, cultura, ou um outro departamento específico. Falta de, eventualmente, sensibilidade de não conseguir abarcar todas as áreas, ou é normal de um gestor público ter um direcionamento mais específico? Porque você não vai conseguir abraçar todas as áreas. Acha mais viável hoje alguém ter mais claramente, olha, eu sou um prefeito e eu vou investir nessas áreas, porque é o que eu entendo, essa é a minha visão de administração. Isso está tranquilo ou é preferível que tente se fazer de tudo? Bom, primeiro, é impossível tentar resolver tudo. Isso é o primeiro. Quando você quiser atirar para todos os lados, você acaba errando todos os alvos, né? E é claro que o próprio prefeito ele tem a sua vocação para aquele lado, né? E também uma coisa que eu olhava muito, além, claro, das preferências que a gente poderia ter, é aquilo que o município precisa em primeira mão. Não que aquele que ficou para trás não seja importante, mas ele pode esperar mais. Você tem que olhar, por exemplo, primeiro o que está acontecendo na saúde, para depois você olhar a cultura, sem desmerecer a cultura, né? Ou qualquer outro setor. Pavimentação. Pavimentação foi uma coisa que, nesse último mandato, nós fizemos aproximadamente 15 quilômetros de asfalto nessa cidade. Não parece, mas é bastante, é significativo isso aí. Mas por quê? Porque uma das coisas também que a gente escutava muito agora, principalmente nesse último mandato, porque antigamente, quando você empedrava uma rua da cidade, as pessoas te aplaudiam. Hoje, se você for empedrar uma rua da cidade, o pessoal te joga pedra ainda, né? O pessoal quer asfalto, o pessoal quer sair do barro, quer sair do pó. Eu cheguei Dá mais qualidade de vida, né? Mais qualidade de vida. Eu tive uma grata notícia. Um dia, quando chegou um senhor falar comigo, um rapaz até de uns perto de 30 anos, diz, olha, que vim te agradecer por você ter feito asfalto na frente da casa da minha mãe. Minha mãe vivia no hospital com renite, com problemas de pulmão. Desde que você fez o asfalto, ela não precisou mais ir para o hospital, não pegou mais pó. Quer dizer, isso tudo é gratificante. Essa ideia porque assim, dá para, fazendo um panorama geral dos investimentos, dá para verificar que os investimentos são sempre pensando na maior coletividade, né? Você não vê tanto investimentos de forma individual, mas sempre numa maior coletividade. Isso também vem da experiência ou sempre foi pensando sempre na maior coletividade? Tem que se pensar na maior coletividade. Você não pode pensar por mais que aquela rua que tenha só 3 moradores também precise, mas tem outra rua lá que tem 30. Então vamos por tentar atender primeiro aquele onde tem mais pessoas precisando. Eu sempre olhei também nesse lado. E outra coisa também que eu procurei fazer, principalmente agora nesse último mandato, eu procurei fazer as grandes vias do município, né? A Getúlio Vargas inteira, que deu 1 quilômetro e pouco, a Costa e Silva, lá no bairro Lucena, que também é uma rua extensa, muito grande e bem habitada. Aqui no Bom Jesus, aquelas 3 ruas que tem para o lado direito,
da rádio ali para o lado de baixo, também ruas enormes, porque aí agora eu sempre pensava assim, para os próximos, o prefeito facilita, porque eles vão fazer as transversais, e as transversais são curtas, às vezes tem 100 metros, 200 metros. E indiretamente isso tira praticamente o maquinário pesado da cidade, para pelo menos ir para a malha viária do interior, né? Sim. É. Porque hoje, não sei se hoje realmente isso não atrapalha você ter máquina pesada andando na cidade, daí levando para a malha viária. Porque a malha viária, pelo menos no interior, se você conseguir colocar uma máquina pesada, nossa, ela faz muito mais trabalho do que ficar pegando e colocando, pegando e colocando. Com certeza, com toda certeza. E, prefeito, eu tenho uma pergunta, como digo, o senhor tem muita experiência dentro da política, já foi 3 vezes prefeito e pude acompanhar nessa última vez o seu mandato. Na sua opinião, qual deveria ser a abordagem para lidar com a diversidade de opiniões e interesses dentro do partido e entre diferentes grupos políticos? Voltamos àquela questão lá da ignorância, que as pessoas não entendem, não é só a prefeitura, tem toda essa questão partidária, política, é um baita de um tabuleiro, é um baita de um jogo de xadrez que você tem que mexer a pedra ali, pensando em quem que vai, e o prefeito tem que pensar nisso também. O senhor, com a experiência de 3 mandatos, o que o senhor pode passar para nós sobre isso? Aí que vem a questão. Muitas vezes você tem um amigo que está ali no teu lado, mas que aquela pessoa não tem a qualificação que precisa. E o prefeito tem que saber se cercar, aquilo que eu já falei anteriormente, de pessoas qualificadas. Se você quiser só se cercar de amigos, ou então você um pouco mais agressivo, de puxa-saco, né? Aí você fica com um pessoal que não acontece. Que muitas vezes tem alguns que você quase nem empurrando vai para frente. E tem outros que desenvolvem. Então, é importante ter equipe qualificada. E muitas vezes esse qualificado não é tão teu amigo, mas o prefeito tem que ter. Mas essa questão da relação, desculpa, Cleber, mas essa questão de relação do executivo e legislativo. Prefeitura e Câmara de Vereadores. Isso é uma dificuldade enorme. Olha, eu sempre me dei bem com Câmara de Vereadores. No último mandato, eu sempre tive maioria na Câmara, graças a Deus. Sempre tive as coisas que a gente mandava. Claro que também se mandava projetos com interesse público importante, mas é importante você ter bom entendimento com o Legislativo. Porque aquela história de dizer, não, porque nós somos executivo, vocês são legislativo, vocês toquem lá, nós tocamos aqui, como eu escutei isso há um tempo atrás, não, isso não é assim. Não. E o que o senhor quer dizer com essa questão de, eu tenho a maioria? Que às vezes a pessoa de casa não entende, como eu digo, essa sim, questão. A maioria, quer dizer, porque é questão política, né? Tem vereadores, muitos deles são bem intencionados, mas tem alguns que, porque eu não sou do lado do prefeito, porque eu não sou do partido do prefeito, tudo que vem dele eu sou contra. E tem aqueles que entendem que aquilo que o prefeito está mandando é importante, aquilo deve ser aprovado, e a Câmara ela pode ser um aliado do Executivo e pode ser um trancamento, pode ser uma pedra no sapato da administração. Então, às vezes, o não desenvolvimento do município pode ser o relacionamento ruim entre, vamos dizer assim, a casa grande e a casa pequena. Então, se a casa grande e a casa pequena estiver brigando, o município não cresce. Inclusive tem vereador, isso já aconteceu e acho que até está acontecendo, que acha que se ficar toda semana lá na reunião da Câmara criticando a administração, como diz, metendo pau, xingando, vai fazer média com o povo. Não é verdade. Tanto é que no mandato passado que eu fui prefeito, os que me xingaram não tiveram sucesso. E é interessante, né? Porque hoje as pessoas querem que o gestor, a administração resolva problemas. De problemas a gente já está cheio, né? Se você talvez jogar isso pedra e não dar solução também, de fato as pessoas cansam de ver apresentação de crítica sem algo construtivo. Claro que a gente sabe que tem uma outra coisa. O prefeito uma vez, eu falo prefeito, mas é costume, tá, pessoal?
Mas falou que a política é a arte de engolir sapo. E olha, e dizia ainda, antigamente lá, o Brizola ainda dizia, no começo do Lula, que é a arte de engolir sapo e ainda barbado, né? Ainda de barba. Ainda de barba. De barba. Mas, enfim, é a arte de engolir sapo. Realmente, você tem horas que você tem que engolir, uns que passa arranhando, mas que faz parte, né? Só que é tudo pro bem da coletividade, né? E aquele político, aquele prefeito que não tiver esse jogo de cintura e não souber engolir isso aí, E na verdade... Sofre com uma pessoa? sofre muito. Imagino. Sofre muito. Imagino. Sofre muito. E na verdade isso que nós estamos falando é a outra pergunta que eu fiz. Como colaborar com membros de diferentes partidos políticos para alcançar objetivos comuns? A gente já falou aqui, mas o senhor poderia dar uma dica, um exemplo? Assim, como eu digo, a gente está, né, em ano eleitoral, né, assim, querendo ou não, nossa, né, audiência aí pode ter alguns que têm interesse de entrar, né, na vida pública, na vida política. Então, como resolver, às vezes, quando tem esses conflitos, como engolir um sapo barbado, como o senhor falou, assim, como é esse jogo de cintura que deve ter? Muito jogo de cintura. Muito jogo de cintura. E saber, muitas vezes você tem que ceder aqui para lá na frente você poder Ceder, avançar. acho que essa é a palavra. Porque se você for radical, se você for de uma maneira que você não aceita opinião, não aceita conselho, não aceita orientação, não funciona. Correção, às vezes. Porque às vezes uma crítica construtiva é muito mais importante do que de repente uma bajulação sem lógica. É aquilo que o senhor falou antes de estar com bajuladores e estar com pessoas, às vezes, porque querendo ou não, a crítica te faz crescer. Se você tiver, claro, como eu digo, tem pessoas, há críticas e há críticas, há pessoas e há pessoas, mas se você tiver pessoas ao seu lado que te façam, vamos dizer assim, questionamentos, e você for uma pessoa que não está acomodada, você vai assim, não, então eu vou mudar, eu quero melhorar, eu quero crescer, eu quero evoluir. E sempre dá tempo de corrigir o erro, né? Sempre. Eu falo assim, se você começa a ter outras pessoas comentando alguma coisa, a gente vê isso na licitação, se fala alguma coisa, e às vezes um edital está equivocado, dá tempo de arrumar, porque às vezes acontecem uns equívocos assim que são bobos. Eu digo, ser engenheiro de obra pronta é muito fácil. Espera acontecer para ser engenheiro de obra pronta. Daí não dá certo. É fácil, né? E aí eu tenho outra pergunta aqui, como eu digo, eu já fiz umas perguntas antes de a gente iniciar. Tudo bem. Esses sapos que o senhor comentou, como é que é lidar com isso? Porque, como eu digo, é uma pressão, é algo até mesmo para a vida pessoal. Imagina você chegar 3 horas em casa para almoçar. Às vezes as pessoas... Isso era as quase pessoas que não, diariamente. As pessoas às vezes não sabem disso. Né? Mas é prefeito. Mas ele é uma pessoa, um ser humano? Então, diga assim, né, querendo ou não, a gente tem que pensar nessa parte também. Né? Ele é um líder, ele que está ali, mas ele é um ser humano. Né? Eu digo assim, agora você imagina chegar 3 horas da tarde para almoçar, né? Toda a parte, às vezes você deixar de ter uma reunião familiar porque você tem um compromisso, né, para representar o município, é toda uma dedicação. Né? E como é que o senhor lida com essa crítica, tanto interna como externa? Eu sempre, claro que receber crítica a gente quase nunca gosta, né? Mas tem que saber entender. E eu sempre pensava o seguinte: aquele que me criticou, ele criticou construtivamente para tentar melhorar, tem que aceitar. Agora, se ele criticou só para tentar me diminuir, o que eu vou fazer? Deleta, vai fazer o quê? Isso acontecia muito no último mandato. Eu tinha vereador lá que toda semana ia lá, procurava um lugarzinho que tivesse um buraquinho na estrada e chegava e... porque não? Mas, enfim, você também tem que saber engolir isso aí. Porque vai ser do cotidiano, né, da administração. São 4 anos de pauleira braba, na verdade. Só que não também, só o vereador, mas também a população também às vezes acaba não entendendo. Mas de repente eu estou falando uma coisa aqui, dá a impressão que ser prefeito é uma coisa mais ruim do mundo. Não é verdade também. Tem muita coisa importante, muita coisa boa. Coisa boa porque o prefeito é uma pessoa, eu graças a Deus sempre fui respeitado, nunca tive problema de alguém chegar e querer
me xingar assim pessoalmente ou denegrir a minha imagem pessoalmente. Uma vez eu ouvi falando, pô, o Reginaldo tem mel? Sai para fora, tá todo mundo já colando nele. Muitas vezes eu ia chegar na prefeitura, era engraçado, que eu chegando na porta da prefeitura já tinha uns 5, 6 me esperando já. Quando eu saía, porque daí muitas vezes já sabe, o pessoal também, ele é esperto, né? E, na hora da saída, bom, ele vai sair mais ou menos tal hora, eu ficava na porta. Daí já falava mais fácil comigo do que ficar lá em cima esperando. E isso aí é um indicador. Né? Eu digo, se o prefeito não está rodeado, claro que às vezes. Mas eu digo assim, se o prefeito está rodeado, porque se as pessoas não têm a, vamos dizer assim, a facilidade de chegar nele, alguma coisa não está certa. Mas né? assim, é uma construção, né? Acho que a pessoa, para ter esse carisma, passando por 3 mandatos, é porque tem uma continuidade de uma coisa que sempre vem feita. Sim, isso. Não é a primeira vez que ele foi lá e cumprimentou, não é a primeira vez que ele foi lá. Isso você tem que construir isso aí. E só constrói com o tempo também. Eu falo que hoje, por mais técnica que a pessoa tenha, por mais disposição, né, ser candidato, existe todo um por trás, né? Você tem que realmente conhecer um pouco do local, um pouco da população, você tem que estar mais chegado a esses anseios. De nada adianta o cara falar, eu realmente tenho técnica, eu tenho tudo, mas e aí a pessoa que vai ficar com vergonha de ir lá e te pedir um negócio, daqui a um pouco não vai conseguir chegar, te dar um oi, não sei. Né? A gente sabe que cidade grande mas cidades pequenas, você tem que ter essa proximidade. Tem que ter essa proximidade, não tem jeito de ser diferente. Até porque hoje Itaúba já está começando a mudar um pouco, mas a grande maioria ainda se conhece na cidade, né? A pessoa conhece o prefeito, sabe quem é a pessoa. Diferente, por exemplo, numa cidade grande, em que o camarada só conhece o prefeito pela televisão, né? Nunca chegou perto dele, nunca falou com ele, e sabe que se chegar na prefeitura não vai conseguir falar com ele Aqui mesmo. vai na padaria, no mercado, você encontra o prefeito, não. E hoje, para um jovem que quer, sei lá, está com 25 anos, 20, 18, o que ele precisa fazer? Se pensar um dia em ser um candidato, seja para vereador, seja para político, o que ele precisa fazer? O que você enxerga como mais importante? Olha, primeira coisa, meter a cara, né? A pessoa tem que gostar daquilo também, porque se ela não gostar também não vai. Porque uma coisa também é você fazer aquilo que você gosta. Quando você faz aquilo que você gosta, aquilo não é nem trabalho, é até quase não vou dizer uma bela uma diversão, mas tem um pouco de prazer no meio, né? E então o jovem ele tem que ir enfrentando e aprendendo, ser humilde de escutar os que têm um pouco mais de conhecimento, porque também uma coisa importante, e não só na política, até na vida particular, é ser humilde de saber escutar, né? Saber escutar. E tem gente que não quer escutar ninguém, acha que já é o Deus da verdade. Primeira vez que assumiu. Teve muitos erros que cometeu que hoje olha para trás e fala, meu Deus, eu fiz... Sempre tem erros. Seja de afeto pessoal, seja de liderança, ou praticamente nasceu acertando. Não, a gente não acerta tudo, não. Até hoje, até no último mandato, alguma coisa você fica pensando, poxa, mas ali eu podia ter sido um pouquinho diferente, por mais que tenha experiência, por mais que conheça. Mas eu, no primeiro mandato, eu acompanhava muito o mandato do prefeito anterior, né? Que ficou 6 anos na prefeitura, né? Então, e a gente convivia muito junto. E naquele tempo a gente tinha um bom relacionamento, né? Sim. Então a gente já foi pegando o fio da meada. O fio da meada, né? E hoje muito se tenta construir majoritária, vai a prefeito e depois vice tenta assumir. Isso é uma boa tática política ou não? Porque se vê em toda a região, né, não só aqui, muito achando que vice teria que ser efetivamente o novo prefeito. E às vezes a construção política faz com que não seja assim. É normal, porque o desenho político
se faz o caminho diverso? Porque a falsa impressão que você tem é que talvez o vice mereceria ser o próximo candidato. O vice, até por ter acompanhado muitas vezes o prefeito, ele tem alguma coisa a mais, né? Mas não necessariamente deveria ser. Só que, como ele acompanhou o prefeito, tem prefeitos que assumem já em seguida, isola o vice, né? Não, eu sempre tive um bom relacionamento com meus vices. Depois houve até algum problema com um deles, mas durante o mandato sempre procurei estar junto, de tal forma que eles vão pegando as coisas, vão pegando o jeito, vão vendo como é que acontece. E naturalmente é um candidato em potencial. Sempre será? Não sempre será. Mas, em síntese, sim. É que eu acho que dentro da administração pública tem uma coisa que, infelizmente, em muitos lugares não acontece, que é a continuidade. Né? Então, tipo assim, porque, vamos ser sinceros, no primeiro ano o orçamento não é seu. Você tem 3 anos para governar. Né? Então, tem essa questão. Eu não sei se para o município tem tanta importância a questão do orçamento. Porque a gente vê a nível federal, mas não sei se para municipal sente essa dificuldade também. Infelizmente tem. Infelizmente. Porque ali você deixa toda essa questão o teu primeiro ano, na verdade, é uma ideia do prefeito anterior, né? O que ele projetou para o governo dele. Mas, enfim, é assim e não tem problema. Então, você tem um ano para se programar, né? Aí você vai pensar ali que o segundo ano é o seu ano, que, na verdade, é o primeiro. No terceiro ano, é eleição federal. Aí tem toda aquela questão de eleição de novo. Aí, no último ano, tem o terceiro ano. Então, na verdade, o terceiro ano é o ano que o segundo, vamos dizer assim, e o terceiro seriam os melhores que pelo menos você está com uma folga, né? A questão de orçamento sempre é bem complicada. Eu conto meu último ano de mandato aí, até deixei 11 milhões na conta, né? Claro que tinha uma parte que era da educação, mas uma boa parte também que era de atenção livre ao prefeito a ser utilizado. Disposição, né? Mas porque o orçamento estourou. Então, não poderia gastar. E é interessante, né, a pessoa que está nos assistindo, uma coisa é orçamento. Às vezes você tem dinheiro em caixa, mas você não pode usar porque o teu orçamento você previu 1 milhão. Você já gastou, mas você poderia ter previsto 1,5 milhão e você não previu. Você previu 1 milhão e ficou o dinheiro em caixa. E aí vai jogar para o próximo. Aconteceu isso no último mandato. Eu poderia ter feito muito mais ainda, mas ficou lá o dinheiro. Quer dizer, ficou para a próxima gestão. E sempre torcer para que os próximos também deixem uma gordurinha, né? Isso aí. Para dar uma gastada. Queimada. E hoje, inclusive, a lei é muito clara que você não pode deixar uma dívida, né? Não. Você não pode deixar contas para ser paga no próximo administração. Antigamente tinha muito problema de... Nossa. Porque a gente fala hoje, né? Quando eu assumi o primeiro mandato, eu passei 2 anos só pagando conta. Porque eu digo assim, a lei de responsabilidade fiscal, ela prevê essa possibilidade de você não deixar dívidas. Mas ela também não proíbe, por exemplo, você contrair empréstimos, investimentos, né? Você vai investir em algumas coisas. Isso você não consideraria como dívidas. Mas antigamente o pessoal deixava no vermelho, sem dinheiro. Deixava contas, deixava folha de pagamento. Antigamente não existia regra para isso. Hoje é impensável. Prefeito. Eu vou chamar prefeito sempre, eu acho que é um tique. Reginaldo, estamos chegando ao fim do nosso PriorizeCast. Agradeço novamente por ter aceito o convite. Renan, muito agradecido pela contribuição de sempre. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse podcast, espero que vocês tenham se inspirado. Tá? O Reginaldo teria muito mais a trazer para a gente, tem ainda, então com certeza, mas para o jovem que está ouvindo, para aquele que às vezes não conhecia um pouco da história, é importante trazer para o seu seio e talvez plantar a mosquinha da política. Né? Dizem que você é mordido pela mosca da política e depois você não sai mais. Né? Talvez o Reginaldo tenha isso claramente, porque já há 30 anos e gosta. O nosso ex-prefeito Álvaro também tem esse veio político e gosta. E para todo mundo que eu converso que já se envolveu em política, não desgarra mais.
depois a gente pode deixar ali a palavra livre. Luiz, agradeço novamente por estar aí, nosso cameraman. Pessoal, sempre deixando claro, no YouTube está o nosso PriorizeCast, então sempre dá um joinha, curta, compartilha. Estamos também na Amazon Prime, tá? Na Amazon e no Spotify. Então, tá lá os nossos canais. Lembrando que sempre às quinta-feira sai um novo episódio, tá? Seja do nosso jurídico ou do PriorizeCast. Prefeito, está com a bola para fazer os agradecimentos finais. Eu até, antes de agradecer a vocês, eu gostaria de falar para o jovem itaiopolense. Jovens, vocês que são jovens, que gostam dessa cidade, Itaiópolis é uma cidade muito boa para viver, para morar, para crescer, para progredir, porque hoje Itaiópolis apresenta oportunidades para isso, né? Acreditem no município, acreditem apesar das dificuldades que tem, mas se exponham no sentido de entrar na questão política, não naquela política ruim, naquela política maldosa, aquela política que não se aconselha, mas na política boa, porque é pela política que você vai poder resolver tudo no nosso município. E se o jovem se desinteressar, se o jovem não quiser se expor, se o jovem não quiser compartilhar, o que vai acontecer? Quando os bons se retiram, os maus tomam conta. Isso é uma questão já bem antiga, né? Então, é o conselho que eu deixo aqui para os jovens, de esperança, de fé, de entrar na questão política, tentar mudar. Olha o que eu contei no começo, nós éramos vários jovens lá em 1981. Isso foi em 1981. Se rebelamos no bom sentido também. Bom sentido, e tentamos mudar e mudamos. E é isso que a gente espera também do jovem. Quero agradecer, doutor Kleber, aí, a esse trabalho fantástico do podcast, ao Renan, que esse jovem também, que está sempre disposto, sempre... Aí está um exemplo de um jovem interessado nas coisas do município, interessado na política, interessado nas coisas. Ao Luiz, que fica lá mais no cantinho, mas que também é uma pessoa um jovem que está se especializando na questão política. E agradecer às pessoas que acreditam na gente, né? Eu já estou mais maduro, mas mesmo assim tenho grandes amigos aqui no nosso município e fico feliz de poder estar aqui participando com vocês. Show de bola, pessoal. Olha, se vocês não saírem candidato agora, depois dessa chamada de atenção, olha, é isso aí. Pessoal, agradeço, tá? Boa noite, boa tarde, boa madrugada e bom dia para quem está nos assistindo. Até a próxima.